Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. Meu nome é Torres. E meu nome é Baessa. Meu nome é Neila. Oi, Neila. Fala, galera, aqui é o Jorge e Alácia Yomente Ilmanan. Oi, Jorge. Oi. Sejam bem-vindos ao primeiro especial 100% sobre o Senhor dos Anéis aqui no Tumba do Balim. Estamos aqui hoje com dois convidados mais do que especiais. A Neila e o Jorge já estão no nosso coração, até pela paciência para gravar com a gente. E hoje vamos falar um pouco sobre a segunda era de O Senhor dos Anéis. Se apresentem aí pra galera. Neila, você primeiro, por favor. Pariu, véi. Carteirada, jogue suas credenciais na mesa. Por favor. Quem são vocês? Bom, eu sou a Neila, eu apresentei, na verdade, né, os lançamentos dos livros aqui em BSB. Eu sou o Jorge, eu sou graduando em História. Meu TCC foi baseado nas obras do Tolkien e a aplicabilidade dela em salas de aula. E também eu sou um dos fundadores do Clube Literário Tolkieniano de Brasília, que é uma organização que visa juntar os fãs e pra gente debater essas coisas doidas, como a gente vai fazer aqui hoje. Ouviu, mãe? Isso aí é pra você que fala que esse negócio não é sério, tá? Que a gente não mexe com especialista. É pra você esse negócio aí. Ai, meu Deus. E eu acho que um bom ponto pra gente começar a discussão seria aqui a Guerra da Ira, porque ela vai dar uma boa abertura pra gente falar sobre Sauron e o que aconteceu com ele após a Primeira Era. Então, o que foi a Guerra da Ira? É um negócio que os terraplanistas ficam usando pra encher o nosso saco. até hoje. Se bem que não, porque depois, né, a Terra ainda é plana. Exatamente. Putz, então eles vão continuar enchendo o nosso saco. Na Guerra da Ira eles vão. A Guerra da Ira foi quase que um apocalipse, né? Foi uma coisa desesperada. Tipo, as hostes de Deus contra as hostes do mal. Pode ser chamado assim também. Uhum. Existia Melkor, que era o inimigo escuro do mundo. Ele tava dominando tudo. E Arendil chegou e falou assim: gente, por favor, vocês estão bem aqui. Vocês estão comendo caviar, vocês estão tranquilos. Isso em Amã, né, lá pros Valar. Vocês estão comendo caviar, vocês estão aqui de boa. Enquanto a gente tá se fudendo lá na Terra-média. Ajuda a gente. Vem cá, estende a mãozinha. Não, manda só meia dúzia de capial pra nós lá na Terra-média e pronto. É isso aí. E aí foi um lance mais ou menos assim. Eu nunca entendi por que eles ouviram o Earendil. Foi só por conta das Silmarils que ele levou? E porque ele também era a união de duas famílias, né? Então precisava só de alguém pra dar a carteirada. Foi tipo isso. Como tudo no mundo, o que resolve é o que indica. Pode ser uma surra de conceito pra quem não acompanha, né, ou as obras, quem conhece só o Senhor dos Anéis, etc. Tem algumas coisas do Silmarillion. O Melkor, que a gente citou aqui, ele seria o chefãozão, é o chefe do Sauron. Uma coisa que nunca ficou clara pra mim quando eu tava lendo o Senhor dos Anéis é o que aconteceu com o Sauron. O Sauron fez assim, ele botou o rabinho dele entre as pernas e falou assim, bom, tô sem meu dono, preciso, né, de ficar com as costas quentes. E ele foi esconder onde? Porque teoricamente você tá falando de seres angélicos oniscientes. Pra onde ele ia esconder? Porque é lógico que, sei lá, Manwë, ele, que é o chefe dos Valar, né? Ele ia chegar e falar assim, tem um espírito que a gente ainda não dizimou aqui. Onde está Sauron? É lógico que eles iam caçar o Sauron. E vai pro avatar do Manwë, né? O avatar do Manwë fala, caraca, brother, isso aqui é pra instância federal, não estadual. Você vai ter que falar com o Manwë pra ser julgado. Aí ele desiste e aí ele se esconde. Então o Sauron só sobreviveu por conta da leniência do sistema brasileiro? Exatamente, é isso. Caraca! Véi, quando eu falo que o Tolkien é brasileiro, até nisso, velho. Ele esconde e ele fica baixo por um tempo, maquinando a próxima maldade dele. Doutor Abobrinha.
Isso, ele arrumou um Pink. Um Pink. Isso porque ele ainda era um ser muito forte, né? Em termos de poder, eu já vi uma galera questionando, tipo assim, por que que o Sauron, em particular, era tão forte? Mais do que, sei lá, Gandalf, que era um espírito angélico, mesmo contido, né? Mas ele era mais forte que todo mundo, sendo um Maia, que é, na hierarquia angélica, eles estariam embaixo dos Valar. Só que aí a galera questiona, por que que ele era tão forte? Porque o Sauron era malandro, ele era discípulo de muita gente. Antes de servir o Morgoth, ele era discípulo do Aule. Por isso que ele gostava de bijuteria. O Aule é o artesão. Mas uma coisa que a gente também não pode esquecer é que, como Gandalf e os outros Istari que vieram pra Terra-média, Sauron não veio com poder limado pelo corpo humano, né? E veio ainda, assim, na sua forma potencial. Isso. Não foi nerfado pra descer. Só que mesmo para padrões não nerfados, ele ainda era muito forte. É por isso que ele aprendia muito com muita galera, saca? Diferente. Aí, o segredo de ficar forte é humildade. Mas ele tinha uma falsa humildade, né? E aí eles usavam disso pra aprender com todo mundo. Tipo, a grande questão do Sauron é que ele tinha curiosidade, que é o que move o mundo. Escondido na Terra-média, o que era uma ótima ideia, visto a preguiça que os Valar têm de pisar na Terra-média depois da Primeira Era, né? Depois? É tipo Acre. É tipo, você tem preguiça de pisar no Acre? Qualquer pessoa no mundo tem. Será que a gente tem algum ouvinte do Acre? É verdade, se você é nosso ouvinte e vem do Acre, manifeste-se, porque a gente precisa de provas. Não precisa vir do Acre, você pode morar lá, tá? Vocês querem acrescentar alguma coisa do Sauron? Que o nome dele em Sindar é Gortaur. Aí eu acho bonito. Só isso mesmo. Gortaur, eu não lembro o que significa. Sauron. 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 É porque eu acho legal que o Melkor também era chamado de Morgoth. Isso. Que é uma palavra feita pra você cuspir falando. E Sauron, não. Só que Gortaur dá pra... Nossa, dá pra cuspir muito. Ó, se vocês quiserem, eu tenho uma listinha aqui no caderno com todos os nomes que a gente pode dar pro Sauron. Olha aí. Olha aí. Você pode chamar ele de o Aborrecido, o Necromante, o Senhor do Escuro, o Senhor de Mordor, o Senhor dos Presentes, o Senhor de Barad-dûr, o Senhor da Terra, o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Lobos, o Senhor o Grande, o Enganador, o Escuro, Su, o Necromante, Mairon, Tauron, Anatar, que é o nome mais conhecido, Artano, Gortaur, o Cruel, Servo de Morgoth, a Mão Negra, Inimigo... Nossa, tem um monte de nomes. Nossa, ganhou da Daenerys aí, hein? Eu achava a Daenerys insuportável. O Sauron é impraticável. Que cara nojento. Mas o Sauron não para e fica falando o nome. Ainda tem Tem uma mais. boca de Sauron na frente. Caraca, o cara chama Boca, né? Ainda tem mais. Vai lá. Mochila de criança. O que mais? Sim. Encardido. O terror inominável. Porque na Terceira Era, principalmente, o poder já tinha sido instaurado do Senhor do Escuro. E as pessoas tinham medo dele. Isso é claro. Assim como a J.K. Rowling acabou roubando essa ideia, né? Roubando não, se inspirou nessa ideia pra fazer o Voldemort, né? As pessoas tinham medo porque invocava, né? O nome do ser invocava ele. Então, isso. Eu acho esse nome incrível. É tipo Beetlejuice. Ó, Gortaur significa terror terrível. Terrible Dread. Olha, bonito esse nome. Terror terrível. Eu gosto. E é interessante porque a nossa obra principal aí do Tolkien leva o nome do Sauron. Sim. Ou seria do Frodo? Não, mas Quem tá é no o Senhor plural, dos tem Anéis? que ser o Sauron. O Frodo é senhor verdade. do Anel. A não ser que você conte o anel dele e do Sam. Aí. Mas aí você pode pensar o seguinte: o anel Aí é foi. senhor dos outros anéis. Então pode ser sobre o anel. Então é o Anel, que é o Sauron. Então não Que é o Sauron, então é sobre o Sauron. tem como escapar. Será que o Frodo é o Sauron? Tem uma teoria que nada a ver, só pra dar audiência. Existe teoria, isso permeava os ramos mais séquidos do Valinor há muito tempo atrás. É quase do nível que orcs carregavam armas de fogo. É, porque não tá falando que não. Ele colocou o manto do arrependimento, né, e tal, não sei o quê. Eu acho que o pessoal ainda dava uma credibilidade pra ele justamente por ele já ter sido um Maia de Aule. É importante. Então, né, realmente, de repente ele podia estar ali de verdade arrependido. E aí, como ele era astuto, né, e tal...
galera do bem, acreditaria. É aquele papinho tradicional, né? Ele mudou. Exato. O Sauron ia ser julgado, mas ele fugiu. Leniência do sistema brasileiro. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Mas eu vou falar uma coisa aqui do Sauron, né? O Sauron fugiu e virou Anatar, né? Que é a forma bonita dele. Aí você vê, só porque o cara ficou bonito, todo mundo confiava nele. Ah, meu querido, mas isso O mundo é o mundo desde que nem era o mundo, né, velho? Exatamente. O Sauron era aquele quadro do Pânico, ou impostor, sabe? Nossa. O cara chegava sem credencial nenhuma e virava Eu lembro que que eu fiquei de cara, velho. O cara entrou no enterro do Michael Jackson, velho. Meu Deus. É o Sauron, mano. Tudo bem arrumado, é desde É que o mundo desconfiável. É Porque confiável. a gente até poderia falar que isso aí é mal de Idade Média, que Idade Média é tudo na aparência, né? Você só bota, né? Não, mas você é filho de quem? Mostre-me sua árvore genealógica. Mas o que você pode pensar é padrão de beleza, porque anos atrás os padrões de beleza eram completamente diferentes. As pessoas bonitas eram as pessoas gordinhas da burguesia, porque comiam bem. Será que o Anatar era bonito sobre os nossos padrões? Será que ele era um Rodrigo Hilbert? A gente não pode esquecer de um fator muito, muito importante. Os elfos, né? Os Tá certo que os homens e os elfos não tem distinção, não dá pra saber quem é um, quem é outro. Só que os elfos são muito mais bonitos. E o Sauron, além disso, na forma Anatar significa Senhor dos Presentes. Ou seja, quando ele aparecia como Anatar, ele trazia uma caixinha de bombom, ele trazia ali a cervejinha gelada pro churrasco, né? A inteira pra coca. Eu acho que a gente já pode criar uma skin de Anatar Papai Noel. Mas isso aí que vocês falaram é importante, porque, por exemplo, a gente mede as coisas com a nossa régua. E padrões de beleza mudam sempre. Então a nossa régua muda. Então, por exemplo, quando fala assim, Anatar era bonito, a pergunta que se segue é, sob que padrão? Porque eu posso pensar em Rodrigo Hilbert e eu posso pensar em Sidney Magal. Qual dos dois padrões? Nossa, fiquei confusa agora. Legal, porque ele é muito melhor do que o Rodrigo Hilbert. Olha lá. Até hoje, é um velho... Sabe quem nunca foi galã e é galã? Esqueci o nome do cara que é peludo. Tony Ramos. Tony Ramos. Ele é galã. Você pode falar Bjorn. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Algo importante a ser comentado sobre a Guerra da Ira é que logo após nós tivemos aqui, a Guerra da Ira fica um pouco no final da Primeira Era. E agora, falando sobre a Segunda Era, nós temos a criação de Númenor. Númenor que tem um papel muito importante na história da Forjadura dos Anéis, que, na verdade, não começa em Númenor. Começa com nosso queridíssimo amigo Celebrimbor. A primeira vez que vocês leram vocês leram Celebrimbor, só pra eu ficar mais tranquilo. Eu li Celebrimbor porque eu tinha um livro... Nossa, eu tenho esse livro até hoje. Que ele tinha as pronúncias dos nomezinhos. Mas só que eu li a primeira vez, o primeiro nome, né? Celebrimbor. E eu achava ridículo. Celebrinho. Parece nome de tecido, não parece? Celebrimbor é maneiríssimo o nome, velho. Agora, se você ler errado, Celebrinho. Eu diria Avril Lavigne Complicated. Mas o Celebrimbor, ele é neto de Fëanor. Isso. Ou seja, tá ali naquela família que faz merda o tempo todo. Isso. E não podia deixar isso passar. Na região de Eregion, né? Na região de Eregion,
E que lá era um lugar incrível. E falam que o Celebrimbor construía coisas tão belas quanto o próprio Fëanor, né? Que coisas ele construía? Anéis, os portões de Moria. Anéis, portões de Moria, roda gigante, que mais? Roda gigante. Coisas maravilhosas do nosso tempo. Tem que pensar nas coisas dos elfos, né? O que os elfos gostavam de fazer? Isso. Talvez armas, Gangorra, espadas? Corda, jangada, oca, Ouvir pagode. ouvir pagode, instrumento de pagode. Olha aí, ele pode ter inventado os primeiros instrumentos. cavaquinho, cuíca. Ele era realmente um artesão fenomenal. E aí ele foi ganhando nome. Ele era conhecido como Mão de Prata também, né? Porque ele adorava o Mifril. E não, é outro exemplo clássico de que era super curioso, né? Tipo, não é só pelos presentes e tal, mas porque ele viu que podia aprender muito com o Sauron, né, Anatar, e foi deixando o cara chegar e, né, pô, que legal, o cara sabe muito, e foi deixando. Pô, só caiu na rede. Eu acho uma Só coisa caiu, muito interessante que tem nas cartas do Tolkien, é que ele fala que os elfos e o próprio Sauron estavam trabalhando para a mesma coisa, que era a dominação do mundo, né? No sentido de... Não no sentido maligno, né? Os elfos não tinham esse sentido maligno de fazer as coisas ruins para dominar. Mas no sentido de procurar, principalmente os Noldorin, né? De procurar a ciência e tecnologia, né? Que uma coisa que o Tolkien abominava totalmente. Isso. Então, por eles fazerem essa busca, né? E acabavam destruindo as coisas, destruíam a si mesmos. Moldar o mundo à nossa vontade, né? Então, vamos fazer os elementos se curvarem a nós. É o que, essencialmente, é o que a gente faz hoje, né? Sim. Então, sei lá, que é bom, não é ruim o que a gente faz, mas o Tolkien tinha essa visão da coisa desenfreada, fazendo, pô, a gente tá destruindo o natural. A questão que ele colocava era, até onde isso pode chegar? Muito por conta da época que ele viveu, da guerra. A guerra usa a tecnologia pro mal. Tanto o Fëanor, que adorava isso, deu a merda que deu, aí vem o Celebrimbor, deu a merda que deu, Sauron, com essa curiosidade miserável, deu a merda que deu, e o Saruman no Senhor dos Anéis tinha essa mesma característica e deu a merda que deu. Então, se você parar pra pensar, existe um padrão de que todos esses personagens que possuem essa curiosidade, exatamente essa sede por conhecimento, no final, tipo, vai levar a merda em algum lugar. Alguém vai rodar com isso daí. Tanto deram ouvido pra Sauron que um belo de um dia o Sauron falou: ô gente, o que vocês acham desse projetinho meu? E aí começa a grande tragédia dos elfos, que ele fala, é mesmo? Mostra aí. E aí ele foi mostrar de qual que era o plano dele. A ideia do Sauron era fazer instrumentos que concentrassem poder. O início foram os tais anéis mágicos do Hobbit, que não foram explorados, não é? Sim. Que o Gandalf chega a mencionar, fala assim, olha, pode ter mais anéis como esse. Podia ser um anel mágico, porque os elfos fizeram muitos como teste do ofício. E aí, sei lá, o que será que fariam esses anéis? Eu fico me perguntando, seria, acho que uma coisa legal do Tolkien ter explorado se tivesse tido tempo. Ele não explorou, não de maneira, né, ferrenha, ou pelo menos não de maneira transparente, mas a gente consegue pegar em alguns escritos coisas assim, né? A gente vê que no próprio Hobbit ele cita sobre esses anéis, e quando ele vai escrever coisas sobre o Celebrimbor, fala que ele fazia anéis e ele presenteava, né? Só que ele tinha feito lá em 1590, da Segunda Era, os 3 anéis, e ele sentia no coração dele que aquilo ali era importante de fazer. Então, quer dizer que aqueles anéis ali eles não são mais protótipos, eles são a forma final do que ele gostaria de fazer, né? Até que chega um ponto que resolvem presentear os grandes, e é aí que dá pau. 20 anéis. Depois de um tempo, eu ficava agrupando quando eu lia. Eu agrupava, né? Os 9, os 7 e os 3. Eu nunca parei pra pensar na quantidade que era um todo. São 20 anéis, é muita coisa. Porque quando você fala 20 parece que é muita coisa, mas... Sim. Não é? O Elrond e o Gil-galad nunca confiaram no Anatar. Exato. Mesmo sem saber que ele era o Sauron. Mas eles eram prudentes, né, galera? Como é que chega uma pessoa, tipo, um desconhecido, cheio das boas vontades... E foram, desconfiou de tanta boa intenção, assim. Eles falavam que a beleza dele era estranha, né?
Cara, tinha botox, certeza. Já dizia Milor Fernandes, desconfie de todo idealista que lucra com seu ideal. No caso dele ainda tem uma outra coisa, que é um idealista que tenta fazer com que as outras pessoas lucrem mais do que ele. Porque a ideia era que ele tivesse repassando todo esse conhecimento. E ele tava repassando o conhecimento, só que o dedo dele tava indo junto. Olha que interessante, né? O Sauron, ele seduz as pessoas também pelo amor à terra. Que você pode criticar aí também o nacionalismo, que ferrou com a Europa. A maneira como ele conquista o amor dos elfos é justamente isso. A gente já discutiu em alguns episódios e é uma filosofia que eu acho que ela não tem tanto destaque quanto merecia ter, sobre o porquê da maldade dos elfos, né? Por que em essência é mal? A gente já mencionou aqui uma parte, que é o Sauron querendo moldar as coisas e os elfos querendo moldar as coisas. Mas, em parte, isso aí reflete a grande vontade que os elfos tinham de criar um paraíso para eles na Terra. Os elfos, nesse meio tempo, eles estavam ficando muito inquietos, desde o final da Primeira Era até esse ponto na Segunda, né? Que, a gente é imortal, mas as coisas vão embora. O mundo morre, a Terra-média passa. Não tem graça. Foi por isso que o Celebrimbor foi lá e fez o Narya, o Nerya e o Vilya. O Diamante e Safira. Os 3 maiores anéis não corrompidos. Isso. Os únicos não tocados, né, pela mão do... Não tocados. E é estranho que ainda assim eles estavam muito ligados ao que o Sauron faz em segredo. Por quê? Porque, certo, na fórmula da Coca-Cola que usaram para fazer os anéis, tinha alguma coisa aí que conectava. Sim, eu acho que ele usa o conhecimento, mas ele não tem a dedada do Sauron que os outros têm. É justamente isso. A dedada do Sauron. Uma coisa que eu já li sobre qual que era a diferença entre o Sauron e o Melkor no sentido de poder em relação ao anel. O anel, ele era um concentrador de poder. O Sauron pegou a essência dele e concentrou em um objeto. O Melkor, mais poderoso, ele espalhou o poder. E aí, esse mal disforme, o Tolkien fala que é quem? É a vontade de Melkor espalhada. Então, teoricamente, toda a Arda, todo o mundo físico é o anel do Morgoth. É estranho, né? Tanto que existe o livro, Morgoth's Ring. Genial, eu nunca tinha feito essa comparação. Nesse sentido da forjadura do anel lá no Orodruin, o Sauron, né, na forjadura, ao mesmo tempo que ele fica super poderoso com o anel dele, ele também fica super fraco. Porque um dos erros dele, um dos erros dos dois, né, dos dois senhores escuros, tanto do Melkor, tanto quanto do Sauron, é que os dois usaram da sua essência para criar coisas ruins e criar vidas, né, deturpar a vida. Nesse sentido, o Sauron é mais inteligente, inclusive, porque aí ele cria seres inteligentes para ele não ter que ir lá o tempo todo e fazer as coisas, né, os orcs da Primeira Era eram estúpidos. Mas só que isso sugou muito do poder dele. E ele concentrou ainda mais o poder no anel. Tanto que quando ele foi derrotado e perdeu o anel, ele some, né? Ele fica na forma espectral. Porque não tem mais força pra voltar. Porque o poder dele foi todo limado. Tipo assim, é bem metafísico isso. Você pensa um ser que tá fora do tempo, né? Um espírito. De repente ele se coloca em um objeto físico. Então ele se coloca à mercê do tempo. E aí, por azar extremo, chega um molequinho de 1,20 m e pega ele e destrói, né? Desfaz dele mesmo, desintegra. Então, a parte que era imortal e estava presa ao físico foi embora também. Então acabou, com o Sauron acaba o mal físico personificado. Aí só resta esse mal do Morgoth, né? Que é essa... Munra nunca vai morrer, então. Munra? Não morre mesmo. Não morre. Much that once was is lost, for none now live who remember it.
nós podemos então falar um pouco sobre os poderes que vieram com esses anéis. E nós podemos começar com os anéis que eu acho que nós podemos dizer os mais corrompidos, certo? Que são os 9. Foram dados para os mais fáceis. Tá aí um que eu nunca soube qual que era o poder. Qual que era o poder deles? Eu não lembro de nenhuma mídia falar. Tirando o Shadow of War, mas esse jogo não conta. Isso, ele não é canon de nenhuma forma possível. Ele é considerado canon? Não, Deus de me maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ah, sei lá, velho. Inclusive, pra algumas pessoas, nem o Silmarillion é considerado canon, vocês acreditam? Eita. E o que é Sério? É porque ele é tido como um compilado dos escritos do professor, e não como algo que ele escreveu e publicou ele mesmo. então É como se fosse uma obra do Tolkien Jr. e não do professor Tolkien. Todos inacabados menos ainda, então. Mais ainda, nossa. Vocês são loucas. Teoricamente, o véizinho Tolkien Jr., ele tem dedo, mesmo no Senhor dos Anéis, né? É uma obra, é o que a galera fala, Senhor dos Anéis é uma obra que custou 2 vidas. Então, ele tem dedo naquilo e é por isso que ele é herdeiro. Porque as pessoas pensam, não, por que só o Christopher, o mais novo, que herdou? Porque foi ele que construiu, sei lá, os outros filhos deviam estar jogando bola, deviam estar fazendo outras coisas, pilotando avião. A gente discutiu isso agora na última reunião que a gente teve, que a gente estava falando sobre os filhos de Húrin, como o Tolkien tinha o Christopher como um dos filhos amados, assim, quase acima de todos, né? Não dizendo que o pai vai escolher, mas ele participou, ele dava um pitaco assim, pai, você falou isso nessa obra, você não falou isso, e o Tolkien ia lá e corrigia. E aí o Tolkien escrevia os livros pra ele. O Roverandom, por exemplo, é um livro escrito pro filho dele, entendeu? Pro Christopher. Então, assim, o Tolkien tinha um carinho muito grande pelo Christopher, porque eu acho que o Christopher entrava dentro do universo junto com ele. Né? Isso. Faz todo Quase sentido. como se fosse o Bilbo escrevendo e o Frodo ouvindo as histórias, e o Frodo ia lá e ajudava o Bilbo a escrever. Exatamente. Em matéria de anel, o que a gente pode falar dos 9? Eu acho que os 9, eles apelavam pro lado fraco dos humanos. Então, ele tinha que dar aos humanos características que eles não tinham, e que não necessariamente tinham que ser coisas muito grandes. Por quê? Tudo que eles queriam coisas simples. Poder e vida. E quando eles usavam esses anéis, exatamente, eles tinham a impressão de que a vida deles não acabava. E com isso vem o poder por si só, a capacidade de influenciar pessoas, e com isso eles acabam, né, eles não estão vivendo para sempre, eles estão definhando para sempre. Até o ponto em que eles não podem mais definhar e se tornam espectros do anel. Alguns dos homens influenciados são Númenóreanos, não são? 3 anéis foi dados a líderes Númenóreanos. Que já todos já tinham um fraco com esse lance de imortalidade. Então cabe perfeitamente isso aí que o Pedro falou. Isso. Parafraseando o próprio professor Tolkien, né, ele diz que o principal poder de todos os anéis é a prevenção do decaimento, né, da morte, né? Inclusive os anéis dos elfos, os anéis dos anões, dos anãos e um anel também, todos eles trabalham nesse sentido de não deixar que as coisas passem, ou se passem mais devagar. Por isso que Lórien é tão especial, perene, preservada. Lá parece que o tempo não passa. No caso dos anões, ou anãos, seria esse esquema de decaimento também? Porque eu sempre pensei que os anéis dos anões seria algo Rei Midas, sabe? Capacidade Sim, de encontrar ouro. Exatamente isso. Da doença que o Peter Jackson falou no Hobbit. A doença que ele fala que é a doença do dragão, eu acho que ela tá muito mais associada ao anel, porque ele não fala muito do anel, talvez só na versão estendida, né? Mas ele não fala muito do anel no filme normal. Mas lá tem, tanto que a lenda dos Barbas Longas, que é a linhagem do qual o Thor, Thrain e o próprio Thorin pertencem, dizem que o primeiro anel a ser feito para os anões foi dado para Durin III, e aí dele passou e chegou na mão de Thor. E aí Thor, quando estava bem velho, perto de morrer, já pobre, né? Pobre para os anões, entregou o anel para o Thrain e disse que o anel só precisa de ouro para fazer ouro, né? Que aí só precisa de ter ouro que ele faz render. Então eu acho que essa coisa se você só precisa de um pouquinho, a ganância só precisa de um pouquinho para ela crescer e se inflamar mais. Faz todo sentido.
O lance dos elfos é uma versão aumentada de preservação, né? Então, ao invés de você preservar a si, você preserva ao seu redor. Até porque preservar se eles já eram, né? Exatamente. Não precisava, eu não preciso disso, então... Eu gosto do capítulo da Galadriel que eu acho que é o Frodo, enquanto ele tá andando por Lothlórien, ele observa uma coisa, fala assim, olha, em Valfenda existe a memória de coisas muito antigas. Sim. Né? Lá a galera é do conhecimento, eles guardam conhecimento antigo. Aqui as coisas antigas caminham, as coisas antigas estão vivas na minha frente. Coisa velha, entendeu? Falei, caramba, no lance de preservação como que era diferente. Justamente porque a Galadriel, ela era a mais saudosista, talvez. O Elrond era mais sábio. Ele tinha a tristeza típica dos elfos, mas ele sabia dar a cada coisa o seu lugar. A Galadriel, ela recusa a volta depois da Guerra da Fúria. Né? Depois da Guerra da Fúria, a gente não citou. O Mandos chega e fala, gente, vocês estão perdoados, porque os elfos tinham meio que um banimento, né? Principalmente os Noldor, depois da sacanagem deles. Como vocês pagaram os pecados, vocês podem voltar. A Galadriel, não só ela, muita gente também, mas ela foi uma das chefes do movimento, ela chegou e falou assim, não vou. Tá eu aqui, vivendo com meu esposo, a gente tá tranquilo, a gente se ama, a gente se gosta aqui, e a gente quer dominar esse lugar aqui que é nosso. Né? Vamos fazer um paraíso, vamos lembrar das coisas que existiam no paraíso, em Aman. E aí surge Lothlórien, que é bom, mas é bizarro. Eu prefiro governar no inferno do que ser servo no céu. Isso é uma frase da Divina Comédia, eu acho, né? A galera meio que diz que o anel que acaba pertencendo ao Elrond no final, né, o Viria, ele é o mais poderoso de todos, né? E uma das questões que eu gosto de imaginar é porque na Primeira Era nós temos Gondolin, né? Que é um dos reinos élficos mais incríveis, mais importantes, e é escondido de todos os olhos. Assim como Valfenda é, né? Então é como se Valfenda fosse uma representação desse reino élfico na Terceira Era, e o anel preserva isso, preserva todas as pessoas ali, e preserva também os arredores, né? E isso mostra quão poderoso é mesmo esse anel. A frase que eu falei é do Paraíso Perdido, do Milton. Paraíso Perdido, do Milton, não da Divina Comédia. Desculpa, pode continuar. Uma coisa importante sobre os anões que a gente não mencionou é que, tipo, embora Sauron tenha dado os anéis em si, eles não se dobraram tanto à vontade de Sauron, porque a única coisa que eles queriam mesmo era, tipo, ouro e poder e riqueza e coisas preciosas. E eu acho que isso faz parte até da essência deles, por quem eles foram criados, inclusive. E que dos 7 anéis dos anões, Sauron só recuperou 3, e os outros 4 foram consumidos por dragões. Então, que eram outros seres apaixonados por ouro. De novo, aquela atitude da qual os anões são mestres, né? Fuck you, got mine. Que é, no caso, mine, sendo a mina. Porque a mine. Realmente, todos estavam envolvidos em riqueza, nos próprios propósitos. Tá bom, obrigado pelo anel, agora a gente vira. Cai fora, né? E nisso, os únicos que se entrelaçaram na história maior acabou sendo a família de Thor. É interessante serem 7 anões, né? Assim como a criação dos anões também eram 7 anões. Eu sempre imagino a Branca de Neve. Mas várias mitologias também tem essa simbologia de 7 ligada à prosperidade, né? Então deve ser isso. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Como citado anteriormente, no começo da Segunda Era nós temos ali a criação de Númenor, que foi um pedaço de terra que não era nem Aman, nem Terra-média. É um misto, um meio termo. Era um meio do caminho ali, mas estava mais perto de Aman, e isso justifica muitas das coisas que acontecem por lá. Começo já com uma pergunta. Por quê?
por que dar essa terra? Por quê? Por quê? Porque foi um presente graças à união dos Edains ao povo dos Elfos. E aí eles ajudaram na última guerra e eles ganharam um pedaço de terra. Porque eles eram poucos homens que apoiavam o Senhor da Luz ao invés do Senhor do Escuro. Mas eu apoiei, eu não ganhei. Apoiou errado. Apoiou errado. Porra, eu fui enganado. Faltou voz, Torres. Quem não chora não manda. É porque eu sempre estranhei serem tão poucos, entendeu? Mas realmente rola isso que o Jorge falou. Muitos homens não apoiaram o Senhor da Luz. E muitos outros ficaram na deles. Novamente, essa eu acho que é a atitude mais comum da Terra-média. Fuck you, got mine. Os homens, muitos ficaram na deles. Isentão. Eu lembro que eram 3, né? As casas originais dos homens. Meio que na união dessas 3, acabou vindo o Earendil. Dessas 3 com os elfos. Essas 3 se envolvem na história contra o Melkor de alguma maneira. Seja com Túrin, seja com Tuor. Essa galera, parece que eles não receberam a porçãozinha de terra na reforma agrária, né? Que gerou a Ilha da Estrela. Não receberam. Foi só um grupinho ali do Earendil e dos filhos. Eu não posso julgar aí com base em que foi feita. A ideia inicial era: você é homem que ajudou na guerra contra o Morgoth, você deveria ter um pedaço de terra. Por quê? Porque eles não poderiam pisar em Amã. Isso, a base era essa. Você não pode ir pra lá. Você não pode ir pra onde os elfos estão indo. Olha, com base nas coisas que nós estamos concluindo nesse episódio, deve ter alguma lei brasileira aí que deu alguma parada errada. Nós vamos ser o reizinho aqui, ó. Vocês vão pra lá, tá? Café com leite. Aí fizeram a republicazinha Café com Leite, na Terra de Estrela. Isso, porque Númenor tem um formato de uma estrela de 5 pontas, né? Engraçado é que as pontas das estrelas sempre tem estrela no nome. Eu só lembro de uma, Andustar. Andustar, Forostar, Horrorstar. Eu moraria em Horrorstar. Yarrostar, Yarnustar. Se alguém tiver entendido, é isso. E o meio chamava Mitalmar. A língua deles era um élfico modificado. Como é que era? Era a língua de Númenor própria, né? A Númenor tinha a própria língua, aliás, já era língua comum, homens e elfos conversavam, só que tinham muito dessa tradição de beleza élfica, de referência élfica, principalmente pela religião, né? Que eles eram muito devotos do Senhor. Sendo assim, os filhos de Deus também devem ser lembrados na hora de fazer as coisas. Durante muito tempo, muitas linhagens, o élfico era o idioma oficial. E aí começou a rixa, né? Lentamente foi aumentando o orgulho, foi aumentando o poder, etc. É bom lembrar que Númenor teve seu primeiro rei, o Elros, que é irmão do Elrond. A gente não pode esquecer disso, porque já faz um link com o Senhor dos Anéis. E aí eu trouxe aqui já uma discussão do relacionamento Aragorn-Arwen. Tem aí um certo incesto aí. Mas depois de 345 milhões de gerações, não é não. Olha lá. É primo. Primo de 40, sei lá, tantos graus. Todo mundo no mundo é primo, então. Mas é verdade. Em algum momento ali. Em algum momento deu um problema ali. Não, me deixa polemizar. Não, mas você tem que polemizar certo. Tá certo. Se não tá certo, você tá fazendo aquela tradicional forçação que se você forçar mais um pouquinho, você já sabe o que é. Mesmo aqui a gente já tá falando da terceira era. Mesmo lá em Númenor, o pessoal só podia se casar, tipo, com quem era de linhagem do próprio Elros também. Então... Esse povo era todo Targaryen, pregava aí os amores entre família. Eu acho que não era uma coisa ideal, não. Que era pra ser assim, foi invenção dos reis, né? Falei assim, não, eu não vou me misturar. Porque Númenor começou com uma ilha boa, tudo era bom, tudo maravilhoso, etc, bem cuidadinho. Só que desde o começo, os Númenóreanos foram nojentos. Eles começaram a se sentir intitulado, começou a se achar melhor que os outros, etc. E ele falou assim, não, a gente não vai se misturar não, vamos manter nossa linhagem pura. É o que sempre rola, né? A história da humanidade, né? E aí foi aumentando em orgulho, foi aumentando em poder. Uma visão legal que eu vi na internet é que Númenor seria uma opinião, não opinião, porque se a opinião cai em alegoria, né? Númenor seria uma reflexão, talvez, sobre colonialismo, porque eu já vi muita acusação leviana de ser a favor de raça ariana, né? De linhagem escolhida por Deus. Fulano é o abençoado
abençoados. Rolam essas coisas. Mas uma coisa que a galera que dá esses argumentos geralmente omite, por boa ou má vontade, é que rola essas linhagens abençoadas por Deus e todas dão errado. Todas dão errado. Porque justamente você receber do divino, né, a capacidade de governar, não te faz um bom governante. No máximo, o teu ego vai subir, sabe? E é isso que acontece com o Númenor, velho. É um bando de puto que acha que é poderoso, que acha que pode dominar outras nações, porque chega um ponto em que Númenor tá tão poderosa que a galera fala, ok, só minha ilha de estrela não basta. Vamos começar a ensinar para esses bárbaros aqui do leste Terra-média, vamos ensinar para esses bárbaros aqui o que é alta cultura. E aí começa esse lance de dominação e eles começam a ser reis na Terra-média, que eventualmente vai dar briga com Sauron mais tarde. São muitos reis e muitos têm história de contos inacabados, etc, né? Eu sei que tem o Popeye Númenoriano. Como é que é? Por que Popeye? Discorra. Alderion e Erendis é do Contos Inacabados. Isso é uma história fenomenal. É o coração de marinheiro, velho. Uma das melhores histórias. Que é uma tragédia, é uma novela que deu errado. É muito triste, porque é um amor que começou bem, e aí o cara tinha coração de marinheiro, não escutava a esposa, e aí a esposa também era orgulhosa, os dois começam a brigar, aí a esposa fica criando a filha, bota a filha contra o pai, os dois se separam, o amor cai em tragédia e tal. Alienação parental, que chama isso juridicamente. Ele nem pai foi direito, né? Não cuidou dela, então ela nem precisava que a mãe falasse mal. E o nome do conto é focado na esposa, se chama A Esposa do Marinheiro. Eu acho legal porque elas pegam as coisas dela e ela vai pra longe, vai pra outra parte da ilha, pra ela viver como antigamente. Ela vai pra casa dos parentes dela, né? Volta pra casa pra ficar melhor do que o marido dela, porque ela não tem ele presente em casa, né? História de metade do Brasil. Qual o nome da filha dele mesmo? Putz, não lembro. Ela é mais importante do que o próprio pai. Ele cria a sucessão. Ela é tecnicamente a primeira rainha, né? É a coisa mais importante a ser lembrada disso. Ela é a primeira rainha. Ela casa porque é obrigada. Ele faz um ensaio de, tipo, filho abandonado pelo pai. E aí essa menina, ela acaba sofrendo as tragédias. Porque ela não relaciona muito bem com as pessoas. E alguém descobriu o nome da filha? Ancálime. Tá vendo? É a lenta decadência de Númenor. Que aí a galera vai criando animosidade. Porra, você vai falar que Tolkien puxa saco, velho, dessas coisas? O Tolkien faz crítica. É a humanidade como ela é. Não, é muito bom, velho. Isso é leitura superficial, cara. As pessoas leem superficialmente e criticam. Existe uma coisa que a gente pode falar sobre Númenor ainda, que é o 20º rei de Númenor, o Ar-Pharazôn. Que é um dos primeiros merdeiros de Númenor. O maior, eu diria. Ah, não é o maior. Ele bota o pezinho no cocô. Acho que o último rei de Númenor, aí esse aí já se joga já tá se lavando, engolindo. Mas o Ar-Pharazôn não é o da guerra? Não é o da guerra contra os Valar? Então, na verdade, ele é o 25º rei de Númenor. 25º, verdade. É o que chega na Terra-média, e aí ele vê que Sauron tá, né, daquele jeito, né, com medo dele. Aí o Sauron fala assim, nossa, você é muito poderoso mesmo, cara. Nossa, me rendo diante de você, me leva pra sua casa. Mano, é um negócio assim inacreditável. No caso, o último rei é o Ar-Pharazôn. Mas não é ele que declara guerra ao Sauron também, não? É ele que faz tudo, rapaz. Sim, verdade. Ele declarou guerra ao Sauron, mas depois quando ele chegou na Terra-média, ele falou assim, não, ele não é tão mal assim. A briga era justamente porque o Sauron já tinha um anel, né? E aí ele já tava declarando guerra contra os elfos pra recuperar os anéis deles. O Sauron se autoproclama, fala, eu sou o senhor da Terra-média. Aí o Ar-Pharazôn lá de Númenor escuta e baixa a Vera Verão. Epa! Eu que sou dono disso aqui! E aí, olha, foi tudo por besteira. Sim, pra quem leu O Senhor dos Anéis, uma ligação que é interessante, porque as pessoas não conseguem lembrar disso, mas entre os Númenóreanos existia outro povo, né? Existiam os Druedains, aqueles que ajudam os Cavaleiros de Rohan a chegar lá na batalha, pá. A gente não pode esquecer disso, porque eles estavam lá e eles sentiram, antes de todo mundo, que alguma coisa estava errada. Eles viviam em Númenor? Em Númenor. Pra você que leu o livro e não tá lembrando,
falando é o Gamburigan do terceiro livro, né? Parece meio nômade que os cavaleiros encontram, mas eles são senhores daquela terra de floresta ali entre Rohan e Gondor, na entrada de Gondor, né? Eu acho. Isso. Mas é um povo muito rústico, eu acho. Se bem que tem muitos milênios aí, né? Eles são muito, muito antigos, né? E eles ajudaram tanto os homens quanto os elfos. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Este episódio deste podcast, na verdade, é um ótimo roteiro pra série. Olha aí, Então, quero royalties. da Guerra da Ira e começa a caralhada toda dos anéis, de informação e tal. Qual que é o nome do dono da Amazon? Vai lá, ó. É o Jeff Bezos. Jeff Bezos, você que está ouvindo aí escondido esse podcast. Em português. Perdeu pro Bill Gates. Você quer voltar a ganhar do Bill Gates? Isso, joga essa que ele pegou na ferida. Bota a gente nesse negócio aí. Bota a gente nesse esquema que nós estamos sabidos. Interessante é o seguinte, a série, o Jorge falou 20 episódios, confirmaram, a primeira temporada vai ter 20 episódios, já foi renovada para a segunda, e parece que o contrato que a Amazon assinou os permite explorar apenas a segunda época. Nossa, Então, perfeito. Muita coisa pode acontecer aí. sim, e eles não vão poder mudar nada da lore já estabelecida. Eles podem criar personagens, um pouco da história do Sauron está por contar, então eles podem explorar isso. O Zeitgeist desse ano, eu acho que foi más energias pra Game of Thrones, né? O quê? O Zeitgeist, É né, do ano foi o ódio ao roteirista. Eu acho que eles criaram um precedente muito perigoso, inclusive pro Senhor dos Anéis. Mas, velho, não tem como, não é possível que eles vão cagar com isso, porque as melhores histórias já estão escritas. Não precisa de fazer coisa mirabolante e tal. Porque só filmar agora. É só filmar, exatamente. O Game of Thrones teve um problema porque os caras são incapazes de escrever coisa por si só. Mas os caras, eles tinham um mérito, não exclusivamente deles, porque teve muita gente genial trabalhando em roteiro nesse meio tempo, eles que cagaram nessas duas últimas aí. Mas os caras em Game of Thrones, eles sabiam fazer adaptação, velho. As coisas adaptadas do Martin são fenomenais. Algumas até melhores, né, que dele, da série. E, quer dizer, e como o puto do Martin não escreve, fica envolvido em série, etc., deu no que deu. Fica no Reddit, você fica aí falando. Exatamente, ele fica. As histórias de Númenor já estão feitas. Já estão, mas... Vocês acham que eles vão começar do ponto que a gente começou mesmo? Sei lá, pós-Guerra da Fúria, será? Que Eu acho que Talvez, tem chance, talvez em flashback vai ser igual o começo dos Anéis, sabe? O mundo mudou. E aí eles vão falar o que aconteceu. Seria um ótimo início. Que aí pularia logo pra tudo que importa. É uma ótima ideia. Isso. Uhum. Já pode aparecer lá em Eregion com um elfo com cabelo escurão, fazendo coisinhas bonitinhas. E por favor, Amazon, eu sei que você está nos ouvindo, por favor, foca Jeff nos Bezos. anãos. Foca nos anãos. Tá? Não esquece desse povo. Os Khuzdu precisam ser lembrados, porque eles estão ali trabalhando mais do que os elfos para que o mal não vença na Terra-média. Muito mais que os elfos. Mas eu vi boato na internet de que a série vai se passar prioritariamente em Númenor. Mas isso é boato, né? Porque não tem nada confirmado, nada de nada. Mas o meu medo é que não vai ter E eu também tenho medo disso, de não ter anão. Eu acho que pode não que- ter na primeira temporada, porque eles podem focar bastante em Númenor mesmo. Mas quando eles forem pra Terra-média, eles precisam fazer isso porque os anões da Terra-média tinham um ótimo relacionamento com Eregion, com os elfos de Eregion. Sim, Por isso que sim. o portão é feito.
E eles podem até falar sobre a queda de Durin, que também seria uma coisa incrível. Nossa, isso é Né? genial, velho. Dá pra falar dos Anéis dos Anões também, né? Que isso é completamente inexplorado. Aí entra um pouco no perigoso, que eu falei, mas dá pra construir uma história maneira disso daí. Como que eles perderam os anéis? Isso. Hã? Isso, e dá pra explorar muito em cima, assim, tendo bons roteiristas. É louco, porque os dois cabeças aí do projeto, 2 dos 3, né, que tem um que é o cabeça maior, eles nunca fizeram nada, assim, tem algumas coisinhas de Star Trek ali, mas nunca fizeram nada, vamos confiar aí na galera. Talvez isso seja bom porque não cria aquela expectativa, né, nos fãs de, nossa, ele já fez isso aqui, deve ser desse jeito. Sim, Não tem tem nenhuma isso. assinatura, eles não têm uma assinatura de como gravar, de como escrever. Então talvez seja uma coisa muito boa. Sendo bem honesto vocês aqui, como que tá a expectativa de vocês para a série? Eu geralmente, a minha expectativa fica baixa até um mês antes, assim. Aí, quando dá um mês, eu começo a fazer xixi na roupa. Pra mim, só a partir do primeiro pôster, aí eu já me arrepiei, e aí eu já volto da élfico, e aí acabou. Mas, ó, falando de elenco, né? Esse menino aí, o Will Poulter, tem três pessoas confirmadas no elenco, que é o Max Baldry, que eu não conheço, mas fez a série Years and Years aí, que tá famosa da HBO. Fez As Férias de Mr. Bean, também não é muito relevante, mas se vocês quiserem procurar o cara aí. O Joseph Mawley, que é o Uncle Benji, que eles cogitam que vai ser o vilão, né? De onde vocês tiraram que ele vai ser o vilão? Falou que o papel dele é vilanesco? Boato de internet que ele vai ser o vilão. Será que ele vai ser o Sauron? E tem o Will Poulter, que é o menino do Bandersnatch aí, que eles estão cogitando que ele pode ser o Elrond. Eu já plantei essa bola muito tempo atrás. Eu falei. Porque ele parece muito com o Hugo Weaving. Nossa, igualzinho. Parece. E eu gosto desse menino. O menino é bom e é novo. É bom, é novo. Excluiu o Twitter porque a galera falou que ele é feio. Aí já me identifiquei. É feio. Que ele nem é feio. Pô, eu nunca assisti Depois que nada. depois que ele colocar orelhas pontudinhas, todo mundo vai achar ele lindo. Vai acontecer isso. Ai, mentira, cara. Nem orelha pontuda ele salva. Pegando na ideia de Númenor, ele pode ser tanto o Elrond quanto o Elros também. Com certeza. Porque é irmão, né? Então, parece. Eu acharia que talvez seria até mais legal. O problema do Elros é que ele morre. Então, ele sumiria. Mas ele pode voltar com o mesmo ator. Pode voltar. Nossa, sacanagem. Mas seria Pode ser o bom. mesmo ator fazendo o Elrond depois, tendo um sonho ruim com o irmão. E Nossa, podia. vida que segue. Aí já fiquei com expectativa pra série agora. Olha, mas pra ser sincero, eu tô cauteloso. Eu tô muito cauteloso, porque meu coração ainda tá quebrado por conta de Game of Thrones, velho. Eu dei uma arrepiada sinistra quando eu vi a Ilha de Númenor, quando eles estavam mostrando o mapinha, né, as partes, e aí sim, apareceu o aquele Númenor. trailerzinho, né? Aí eu falei, eu não acredito que eles vão ter essa pachorra. Vai fazer o Patrick Estrela de Ilha, né, velho? Mano, não acredito que eles vão ter essa pachorra. Mas eu ainda tô um pouco. E se for pegar os nomes, tipo assim, por muito que os showrunners sejam desconhecidos, por exemplo, o Peter Jackson, antes de fazer o milagre, porque Senhor dos Anéis é um milagre, antes dele fazer aquilo, ele era totalmente desconhecido. Não. Cagou com o Hobbit, mas o Hobbit é um lance que eu acho que é muito mais empresa, Warner, né? Tipo, o defeito foi muito mais a Warner e decisões criativas do que o Peter Jackson em si. Mas olha, o Peter Jackson, antes do Senhor dos Anéis, não é que ele era desconhecido. Ele era horrível, ele era diretor de cinema trash. Depois vocês procuram aí, tem uns filmes dele que não dá, tipo Brain Dead, Náusea Total. Esse Náusea Total, você vê, você fala, Senhor dos Anéis vai ser uma merda. Não é possível, as maquiagens, mas o cara era bom. Eu tava assistindo esses dias alguma coisa de evolução do cinema, de terror e tal, e aí apareceu um filme super esquisito, e aí que era o Peter Jackson. Eu falei assim, peraí, é o mesmo Peter Jackson? Tá errado isso. Porque o negócio é absurdo de ruim. Cara, Senhor dos Anéis foi um milagre que eu acho que nunca mais vai acontecer. Não adianta, velho. Não tem como repetir a parada que foi. E Ele se cercou de uma galera muito boa também. Isso que eu ia falar. A galera era toda boa, velho. Era todo mundo apaixonado. Produção, velho. Aquele puto da Weta que tem um olhinho um pouco junto, que tem um óculos. Nossa, esse moço é simpaticíssimo. Mano, aquele cara ali, onde ele passar, eu me curvo.
Eu bato continência pra ele, porque aquele cara ali é muito foda. E Peter Jackson vai se envolver, gente. Ele já falou que ele vai, né? E a galera que a Amazon chamou é muito boa. Por exemplo, eles chamaram o único cara que saiu liso, ele saiu limpo. Ele vai ser conhecido pro resto da história como o roteirista do último episódio bom de Game of Thrones, que é o Brian Cogman. Sim! Que ele é genial. Dá uma pesquisada depois nos episódios escritos pelo Brian Cogman. São todos geniais. Eu não lembro da lista de cabeça. Os showrunners da série são o J.D. Payne e o Patrick McKay, na verdade. A Neila não falou a expectativa dela pra série. É porque eu não tenho. Você não tem nenhum? Eu tô com medo, na real. Eu tô num cagaço muito grande, porque eu fiquei numa expectativa muito grande quando eu fiquei sabendo que ia ter o filme do Hobbit há 300 anos atrás. E rolou o que rolou. E assim, era uma coisa que também não tinha erro. Se tinha uma história, um livro que não tinha como dar erro, era o Hobbit. E rolou o que rolou. Então assim, eu tô naquela que, beleza, se for bom é lucro. O Hobbit, cara, foi uma catástrofe. E não só... Tipo, quando a gente fala mal do filme, o filme é a ponta do iceberg. Ele foi uma catástrofe em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Né? Teve briga com relação à lei trabalhista na Nova Zelândia, vocês sabiam disso? Sim. Eu recomendo o canal da Lindsay Ellis. Ela faz... ela é daquele tradicional estilo que eu cito muito aqui no Tumba do Balim, né? Video essayists, né? Ensaísta de cinema, etc. A Lindsay, ela fez um trabalho, tipo, muito legal. Ela faz uma análise crítica que era pra ser 2 episódios e ela faz 3. Já tem aí o estilo, né? Isso é piada. No terceiro, ela fica entrevistando um dos anões. Uma equipe, na verdade. E um dos anões é entrevistado também. Eu acho que é o Owen. E eles falando, tipo, a New Zealand Law. Depois vocês dão uma pesquisada na quantidade de filme hoje em dia que é filmado na Nova Zelândia. Parece que existe um incentivo para produtoras filmarem lá. É mais barato. E eles não pagam os atores direito. É uma briga, cara. Tipo, o que eles ganham com o turismo... É lá em Vancouver, então. E aí, tipo, rola essas paradas. E teve muito disso. Teve decisão criativa. Teve o corre-corre do Jackson ter que cobrir o Del Toro. Tem a briga com o Del Toro que... Eu acredito que foi briga de alguma coisa criativa que levou ele a sair. Hã? O doutor pronunciou dizendo que ele não queria fazer um filme onde ele não pudesse trabalhar e onde também a empresa tivesse que desse mais ideias do que o material que já tinha sido feito. E aí ele saiu, né? E a galera que vai fazer agora a série é a galera que já trabalhou com o Del Toro. Então, assim, minha expectativa melhora um pouco por conta disso. Mas, ao contrário de vocês, eu não acho que o Hobbit seja um fiasco total. Porque ele é um material sem erro pra gente, que agora nós adultos, lemos ele como um livro do Legendário. Pra quem cai de paraquedas, é um livro infantil. Você vai fazer um filme que se ambienta na Terra-média, que vai fazer a ligação com o Senhor dos Anéis, e ele é infantil, cheio de piadinha. Então eles acabaram dando um tom meio escuro pro filme, que no primeiro filme é muito bom, no segundo começa a ficar assim, e o terceiro eles falham em várias partes, exatamente por conta disso. Porque tem partes emocionantes, mas que são apagadas por conta disso, de ter que fazer o tempo todo a ideia de amor, ou de guerra, ou de morte trágica, que no livro não tem, né? Porque o livro acaba amansando um pouco mais desse lado. Né? O melhor dos filmes é justamente quem? E ele foi a decisão mais acertada, Martin Freeman. Né? Que a história é sobre Bilbo. Toda vez que o Bilbo é centro dos filmes, o filme brilha. Na hora que o Bilbo some, o filme é uma merda, é chato. Claro. Mas eu acho que a primeira decepção que eu tive foi o design dos anões. Ali eu já... Não tem barba os bichos, velho. O que marca o final do Hobbit é o Bilbo falando que as suas barbas nunca fiquem ralas. Aí vai no filme, os caras já começam de barba rala ali. Eu tive crise quando eu vi o Hobbit, cara, porque eu cansei de Senhor dos Anéis. Depois que eu vi o Hobbit, eu acho que o Baessa tinha esse sentimento também, né, que a gente conversava. Eu não lembro o Pedro, se ele ficou com isso Não, também. o Pedro discordava, porque a gente tem uma história com o Hobbit, que é o seguinte, a gente ainda não morava em Brasília, quer dizer, o Torres morava, né?
Não E morava a gente se juntava todo o final de ano pra assistir. A gente se juntou pra assistir os 3 Hobbits. E assim, a gente fez camisa pra assistir o filme. Foi Foi um evento. Deu briga no nosso grupo de amigos, inclusive. Aí. Mas aí, o Hobbit foi tão decepcionante que esse sentimento ficou comigo e com o Torres. O Pedro discordava um pouco de que o Hobbit estragou um pouco o Senhor dos Anéis. Eu acho que justamente por conta desse cansaço de... Eu não sei, você sabe que eu acho que eu nunca revi nenhum dos Hobbits? Eu também não. Talvez seja Tem isso. um pouco disso, sei lá. Eu vejo todos eles na versão estendida, porque é a única versão que realmente vale a pena se assistir. Você tá procurando coisas boas, né, na verdade. Não preciso, porque o Hobbit, ele foi o meu primeiro livro da vida. O primeiro livro de literatura que eu li. Então já tem um carinho afetivo. E o filme do Hobbit, ele pra mim tem um carinho ainda maior, porque foi um filme que eu pude levar pessoas que eu gosto pra assistir e conhecer o universo, entende? Então eu assisto o filme tranquilo, porque me faz rir, me faz chorar, até hoje. Ah, bem lembrado. Outro motivo pelo qual eu não tenho muita expectativa, eu tô bem na minha mesmo, com a série, é que, pô, Segunda Era, né, Silmarillion e tal, e o Silma é o meu livro preferido. Então eu tô com medo disso aí, Porque, tipo, tem um livro maravilhoso, realmente, né, pra seguir, e aí tô com medo da galera ainda conseguir fazer merda. Tem esse mesmo. O meu livro preferido é o... Desculpa o universo de Tolkien, mas eu gosto muito do Pilares da Terra, que é um livro do Ken Follett, que é uma ficção histórica. E a série é um cocô tão grande, mas assim... Ah, cara, não fala isso não. Você gosta daquela série? Não, eu tô associando Ela coisa tá com outra sofrendo só. pelo seu também. Ah, tá, é isso então, é isso. Aí, não sei, não. Mas vamos confiar no Bezos. Eu fui um dos primeiros desse grupinho que ia ser na Amazon. E, assim, eu tenho muito apreço pelas produções da Amazon. Eles fizeram a adaptação do Homem do Castelo Alto. E ficou muito boa a série. Por mais que não seja uma série que você pense... Fiel aos livros? Isso, nossa, mas esse livro vai ser tão difícil de adaptar? Não, ok. E eles conseguiram dar uma nova roupagem sem estragar o que estava no original. E eu acho que eles... estão com muito medo da Netflix. E eu acho que isso me dá um pouco de esperança, saca? Porque se eles fizerem algo ruim nesse nível, é literalmente algo capaz de afundar a empresa inteira. Foi o que aconteceu com a Yahoo, com uma série que eu adoro, que foi Community. Eles colocaram muito dinheiro na temporada de uma série, na continuação de uma série, no caso, que era Community, e flopou o negócio e flopou a companhia inteira. Eu tenho certeza que a Amazon tem plena consciência disso, que tipo, cara, é muita grana envolvida, pelo amor de Deus, não façam merda. E Community não é ruim, Community é ótimo. Os episódios do Yahoo não são ruins, são excelentes. O problema é que não tinha público. Quem é que ia assistir streaming do Yahoo? Existe um problema tão grande que vocês ainda não olharam, é que com o afastamento do Christopher Tolkien, da União que realmente mais protege os direitos do pai dele, a galera tá pensando muito no dinheiro, cara. Muito no dinheiro. Então daqui a pouco a gente vai ver filme até de Roverando, o Carro do Papai Noel, sei lá. As Aventuras de Tom Bombadil, Pensa o Inferno. Quero. Esse é o Não. Eu quero. Não. Pode ser um filme ou pode ser um musical. Musical é melhor. Pode, pelo amor de Deus. Eu não sabia disso e agora eu sei que eu preciso. Much that once was is lost. For none now live who remember it. Será que vão usar os mesmos atores? Não, e não pode. Se fizer, eu vou lá e soco a cara de todos eles. Por É exemplo, verdade. usar o Hugo Weaving pra aparecer como Elrond. Não veria um problema, porque ele é o melhor. Se for verdade, falar de o Elrond élfico, pode. né? Ele é um dos melhores atores do elenco todo. Ele é um dos melhores. É um que melhor fala élfico de todo o cast. Olha! Né? Então ia ser legal ter ele.
O Ian McKellen não vai aparecer, porque ele só aparece lá na Terceira Era, o Gandalf, Sim, né? não. E aparece jovem, né? Também. É novinho. Usa como é que é o nome do cara que fez o Gandalf novo? Qual? Onde? O Gandalf. O Dumbledore novo. Ah, Jude Law. Eu pilho demais usar o Jude Law, velho. Jude Law, usa Jude Law. Jude Law é um puta ator, velho. O Jude Law, ele imita os trejeitos do Michael Gambon e do primeiro, do Richard Harris. Dá pra pôr aquela atriz que, tipo, é mó safa em tudo. Como que é o nome dela? Que fez Constantine. Do Doutor Estranho. Isso! Ela pode ser todos os personagens. Tilda Swinton. Isso, exato. Pode pôr ela. Maravilhosa. Eu acho que ela devia entrar no casting pra ser o Sauron. Pro Sauron. Pro Sauron, eu ia falar exatamente isso aí, ó. Existe um probleminha que a gente pode conversar. Porque o Sauron, no jogo, né? A gente pode entrar nesse papo do jogo um pouquinho? Pode entrar no papo do jogo. As cutscenes do jogo são incríveis, sabe? São cinematográficas mesmo, sabe? Das partes da Forjadora dos Anéis, do Anatar. Só que tem uma coisa, quando ele tá forjando lá, ele tá na forma dele sombria, né? Se eles fizeram a nova armadura, que não for nem próxima do filme, nem próxima do jogo, e for só uma armadura sombria, tipo Ares, Deus da Guerra da DC, ia ficar uma coisa muito diferente, sabe? Eu acho que eles vão também. Eu acho que eles devem fazer a continuidade. Eu gostaria de que o Sauron tivesse a armadura do Moody Ares. Ia ser legal, Parecido é a mesma ali. coisa. Se você pegar no Shadow of Mordor, o cabelo do Anatar é aquele cabelo liso, bate lá na bunda, né? O cara jovial e tal. É o Moody Ares, velho. É a mesma coisa. Aí pega aquela armadura. Putz, grila, podia ser uma coisa assim, bonitão. Eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco. Cara, Tem como cortar ele? Tem como cortar? Corta. Eu nunca assisti contínuo. Eu tenho Cavaleiros do Zodíaco, porque eu assistia quando eu chegava da escola. E aí, não era todo dia que eu via, né? Dragon Ball era sagrado. Mas Cavaleiros do Zodíaco era de vez em quando. Então eu nunca sabia onde tava. Eu não tenho uma ordem cronológica das coisas, sabe? Eu nunca assisti cronologicamente. Eu, tipo assim, no mesmo episódio que tava lá na saga das 12 casas, tava o Ikki morrendo, tava o Shiryu cego, e aí... Mas é porque isso acontece em todas as temporadas de Cavaleiros do Zodíaco. A gente tá falando de atores. O que mais de atores aí que vocês acham? Kate Blanchett, né? Provavelmente. Por favor, como Galadriel. A gente viu ela no Thor ali, que ela continua a mesma coisa e muito ativa, então, pra fazer uma Galadriel porradeira ainda, sabe? Verdade, velho. Tinha até esquecido que ela é a Hela. Tem uma coisa que eu discuti no episódio sobre o espelho de Galadriel, né? Que, pelo amor de Deus, tira as patas do Peter Jackson da Galadriel. Deixa a Galadriel brilhar por si só. Porque o Peter Jackson, ele tem uma mania de associar a Galadriel com um ataque de pelanca que não faz sentido. Tipo assim, o modo poderoso dela é suave, é belo, é bonito. Não é pelancuda. Sempre no Hobbit é outra coisa que eu fiquei com raiva. Cara, a cena que eu mais tinha expectativa no Hobbit era a queda de Dol Guldur. Mano, a queda de Dol Guldur, eu tava pilhadaço porque eu queria ver a Galadriel terraplanando aquele lugar. Né? Não, é massa eles lutando. Mas aí quando me surge aquele Don't go, my lady, e aí eles flertando no meio da luta, e aí vem a Galadriel e dá um ataque de pelanca, aí eu falei que é demais. Vocês sabem que isso aí não foi do Peter Jackson, né? Essa culpa foi da empresa, porque eles queriam fazer uma rememoração do Senhor dos Anéis. Porque a arte que tava no sketchbook do Peter Jackson era a Galadriel com a armadura, como seria uma armadura élfica, né? Só que bonitona. Nossa, é linda a arte, é linda. Olha lá, tá vendo? Não, é uma treta por trás da produção do Hobbit, porque inicialmente eu acho que o Peter Jackson ele foi pra tentar salvar, eu tinha falado isso com o Baissa, porque tava nas mãos do Guilherme Del Toro. Aí o que aconteceu? O Guilherme Del Toro começou a trabalhar lá, não sei o que, viraram pra ele e falou, ó, vai ser 2 filmes. Ele, já não gostei. Mas beleza, vamos lá. Aí bateram na porta dele de novo e falaram, ó, agora vão ser 3 filmes. Ele falou, nossa, que legal, não vai ter mais meu nome, tchau. E pegou o beco. No que ele pegou o beco, pra quem diabos eles iam dar isso, tá ligado? Eu acho que o Peter Jackson foi lá e falou, mano, quer saber?
bota essa bomba na minha mão aí e foda-se, vou receber pra isso mesmo. Peter Jackson é tipo o Vanderlei Luxemburgo, né? Quando o time tá pra cair, aí você demite o técnico e chama o Vanderlei. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Ó, tem mais atores que vocês gostariam de ver em papéis específicos? Eu gostaria de não ver o Orlando Bloom de novo. Sim! Ele vai casar com a Katy Perry, né? Podia ter a Katy Perry também, então. Não dá ideia. Eu tinha vontade de ver o Lee Pace de novo, velho. Ele é muito legal. Ele é bom, ele Ele é incrível como pessoa, mas... Cara, eu adorei os trejeitos dele como elfo, porque eu imagino o Fëanor daquele jeito. Na hora que eu vi, eu imaginei o Fëanor. E todo altivo e todo, sabe, sou eu que mandou aqui. Babaca. Só que babaca. É babaca, perfeito, babaca. Só que ele é feio sem a roupa, sem estar feito como elfo. Ele não dá pra você associar os dois, sabe? Galãs feios. Eu acho que a série não vai focar, pelo menos é uma ideia que eu tenho, em atores muito famosos. Eu também acho que não. E eu acho que não precisa. Imagina, contrata o Robert Downey Jr. pra fazer alguma coisa. Aí, Não, Deus que me pariu. Aí acaba comigo, eu não Uma coisa que sempre dá certo nessas grandes produções que pegam atores desconhecidos, como deu certo em Star Wars, como deu certo no Senhor dos Anéis, é que quando você chama uma pessoa desconhecida, as pessoas não têm ideia de quem elas são. E a atuação delas, às vezes, ultrapassa o que a gente tá imaginando, entende? Então, isso pode ser um ponto positivo. Exato. Ninguém conhecia a galera do Senhor dos Anéis. Ninguém conhecia nenhum deles, velho. Né? O único de calibre era o Christopher Lee. Porque também já tinha conhecido o Tolkien pessoalmente. Então... Ele passava pito no Peter Jackson. Ele falava assim, a pronúncia não é essa. Pare de ensinar as pessoas erradas. Imagina você ter um brother desse, velho. Aí sim. Chegamos então agora ao fim do primeiro especial sobre a Segunda Era aqui no Tumba do Balim. É possível que a gente revisite este momento? Esperamos, até porque tem mais coisa pra vir e a gente ainda vai ter que falar sobre a série, porque a série em algum momento vai ser lançada. Tomara. Se não, tamo ferrados. Esse programa aqui foi pra nada. Não esqueça de compartilhar o Tumba do Balim com os seus amiguinhos. Vai lá. Avisa 2, avisa 3 amiguinhos, seus amiguinhos que gostam de podcast, sua mãe, sua tia, pra quem você quiser. Divulga o Tumba do Balim, ajuda a gente a crescer, pelo amor de Deus. Algum recado final por parte dos nossos membros ou dos nossos lindíssimos convidados? Inclusive, obrigado pela presença, vocês são maravilhosos. Foi excelente gravar com vocês. Eu que agradeço. A galera, se puder seguir lá no nosso Instagram, Clube Literário Tolkieniano de Brasília, no Facebook e no Instagram, e também me seguir lá nas redes sociais, eu mesmo, Jorge. Eu quase não mexo no meu perfil pessoal, mas sempre tem fotos bonitas de livros do Tolkien lá. Olha aí. Explique um pouco sobre o Clube Literário Tolkieniano. Então, o Clube Literário Tolkieniano é uma iniciativa que lancei o ano passado, graças ao lançamento da Queda de Gondolin, que a Neila e a Fernanda proporcionaram pra gente, junto com a galera do Tolkien Talk, que fez a gente acender essa chama de, tem pessoas que também gostam de O Senhor dos Anéis em Brasília, e as pessoas gostam de conversar, então vamos nos reunir. Passamos um ano procurando o espaço, nós conseguimos o apoio do Espaço Cultural Renato Urbus, e a gente faz os encontros lá. Esse ano foram todos os finais de semana, desde agosto. A partir do ano que vem serão encontros quinzenais, e nosso último encontro desse ano vai ser no dia 7 de dezembro e vai ser uma confraternização todos os nossos povos livres da Terra-média. A gente vai rir, vai ler alguns poemas em élfico, vai cantarolar algumas canções de Tom Bombadil, mas a gente vai estar lá para reunir e celebrar as obras desse autor que tocou e continua tocando várias gerações. Excelente. Eu queria agradecer muito, né, vocês, porque é muito legal o que vocês fazem, que o Jorge faz com o clube, que vocês fazem com o podcast, porque a gente tá tão envolvido na correria do dia a dia que realmente, às vezes é difícil ir no encontro presencial, e vocês com o podcast traz isso pra gente ouvir e fazer, aonde der na telha, no busão, sei lá, voltando pra casa, enfim. Então é uma iniciativa muito boa, e vocês fazem isso de um jeito que fica divertido, sabe?
sabe? Não fica maçante. Porque por mais que a gente goste muito da obra, a gente reconhece que em alguns pontos fica um negócio tão complexo que às vezes você tem que ler o parágrafo, tipo, 3 vezes. Pra poder entender, saca? Então, isso que vocês fazem traz um interesse, eu acho muito, muito legal. Encoraja a gente a abrir, né, o peito e falar, pô, eu gosto disso, e ir contra todos os TEDs ruivões que estão aí fora, que acham que é zoação, que é coisa de criança, que na verdade não é não. Fantasia é isso, Tolkien é isso, move a gente, e eu tô muito feliz por encontrar a gente assim também. Estou emocionado. Emocionado aqui. Eu meti ele na cena. Olha aí, ainda temos a sessão troglodita. E será sempre muito bem-vinda de volta aqui nos futuros episódios. Com certeza. Prazer inenarrável. 11 minutos é um tempo muito curto para ficar entre hobbits tão admiráveis. Abre parênteses, sai um anjo.